Olá, meus caros alunos, professor Juliano Ramos por aqui. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. Como eu digo no meu canal, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Pessoal, bem-vindos aí à Cert Best, nossa segunda aula sobre o Linux Essentials. E essa aula, ela vai abordar a introdução aí, né, sobre o conteúdo da aula. Nós vamos falar sobre pacotes de software, instalação de um pacote, remoção de um pacote de software, apps de escritório, navegador web, multimídia, programas de servidores, compartilhar dados, redes e linguagem de programação. Então, a certificação exige um mínimo conhecimento sobre esses termos. Bom, primeiro, o que é um aplicativo? Um aplicativo, ele é um programa de computador que tem a função não ligada ao funcionamento interno da máquina, mas sim a tarefas realizadas pelo usuário. Ou seja, o Linux é um aplicativo. O Linux ele tem tarefas associadas a funções de uso interno da máquina, como kernel. Então, ele não se enquadra como um aplicativo, e sim como um sistema operacional, como um kernel. O aplicativo seria, por exemplo, o editor de texto, o gerenciador de arquivo, quando eu abro ele, um editorzinho aqui que eu abro, um editor de texto e navegador web. Tudo que eu abro aqui, programas, eles são considerados aplicativos. Pacotes de software. As distribuições, geralmente, elas oferecem diversos aplicativos pré-instalados. Quando você instala o Linux Mint, quando você instala o Ubuntu, quando você instala o Fedora, ele já vai vir com uma série de programas ali pré-configurados para você utilizar. A gestão de software é definida pela distribuição. Por exemplo, o Red Hat, ele usa RPM, assim como o Fedora, que é uma distribuição que vem do Red Hat. Então, o gerenciamento de programas ali, de pacotes, o tipo de pacote que é utilizado, pacotes são softwares, é o RPM. Já o Debian e o Ubuntu utiliza pacotes Deb. Os aplicativos eles são baixados de um catálogo de software online, o qual nós chamamos de servidores de repositórios, ou simplesmente de repositório. E ele é instalado automaticamente para você. Então aqui nós temos um pequeno exemplo, que é necessário aí para o exame, de instalação de pacote quando a gente utiliza uma distribuição Debian ou um Ubuntu. Então, por exemplo, nesse caso aqui, nós estamos primeiro pesquisando um pacote, então rodamos ali o comando apt-cache search Pigland. Depois, mostramos que ao encontrar esse pacote, fizemos a sua instalação. Então, vamos ver isso daqui na prática. Eu vou abrir aqui um terminal de comandos. Esse sistema é o Linux Mint. O Ubuntu também utiliza o comando apt, desculpa. E aí a gente pode instalar os nossos programas. Então, ao abrir o terminal, você vai estar logado com o seu usuário que você fez a instalação. Esse usuário que você fez durante o processo de instalação, ele é o usuário administrador do sistema Linux. E, no entanto, entretanto, ele é um administrador, ele tem a permissão de usar um comando chamado sudo, ou sudo, e esse comando, ele te dá os mesmos poderes do usuário administrador do Linux, que por sua vez se chama root. Então, no Linux Mint, no Ubuntu, nós não utilizamos diretamente esse usuário root, mas sim o usuário administrador que tem aí a permissão de usar o comando sudo e se transformar em administrador quando ele executa uma tarefa. Qual é a tarefa? Nesse caso, nós vamos rodar o comando sudo apt-cache search e o nome da aplicação lá, que era Figlet. Então, essa aplicação, e aí ele vai precisar pôr sua senha. Ele vai procurar agora o que ele vai fazer. Ele vai lá nos repositórios e ele vai procurar por uma aplicação chamada Figlet, que cria banners em ASCII, né? E ele vai trazer aí para a gente, ele vai trazer aí se ele encontrou ou não. Ele trouxe uma lista de programas que ele acha que é relacionado com o que eu estava pesquisando. Eu pesquisei aqui Figlet, ele encontrou esse cara, que é Cria Banners ASCII, que era o que eu queria.
e encontrou alguns outros aplicativos que ele acha que tem alguma relação, mas para mim não tem. Então eu quero só instalar esse cara. Então, já que ele encontrou que existe no repositório, ou seja, existe um servidor web que está mantendo esse arquivo, eu vou instalar simplesmente rodando o comando sudo apt install piglet. Vou instalar. Poderia ser qualquer outro programa, poderia ser Firefox, poderia ser qualquer outro programa. Então fez a instalação, foi muito rápida. Ctrl L limpa a tela, é a mesma coisa de eu executar o comando clear, tá? Ctrl L limpa a tela e agora eu vou rodar e ver se está instalado. Então, Piglet, esse programa funciona assim, ó. Olá mundo, ele vai colocar Olá mundo com esses caracteres grandes aí, né? Então, um programinha para a gente brincar aí. Piglet teste. Ctrl L limpa a tela. Beleza, então a gente aprendeu aí no pacote dev, a instalar um programinha usando o comando apt. Então, o apt, a gente roda o sudo para ter a permissão de administrador. O apt-cache search, mais o nome da aplicação, vai procurar. Por exemplo, vamos procurar uma aplicação chamada Vim, é um editor de texto. Tem um monte aí. Então, você vai vir aqui e vai procurar o que você quer. Você vai vir aí. E é exatamente o Vim, né? Beleza. E depois que você encontrar, você instala com o sudo apt. Precisa procurar pela hora? Não, se você já sabe o nome da aplicação, como eu já sabia que era Vim, eu posso vir direto e instalar. O sudo apt install Vim. Vou dar um S aqui para instalar. E beleza, vai instalar a aplicação aí do Vim. Ok? Agora, o Vim é um editor de texto que a gente pode falar um pouco mais na frente. Tá instalado aí, belezinha. Agora eu quero remover. Vou remover aquele Piglet. Sudo apt remove Piglet. Vou remover ele. Falar que vai remover. Dá um S de sim. E beleza. Estou removendo essa aplicação. Ok? Removi aí. Então agora, se eu vou dar aquele comando Piglet, não tenho mais, ó. Ele vai falar que não foi encontrado aí essa aplicação. Ele procurou a aplicação, não encontrou. Então, aqui a gente viu como a gente faz a instalação desse pacote. E aqui ele fala para a gente como seria a instalação desse pacote se a gente usasse um Red Hat ou SUSE. Então o comando seria yarn search piglet para pesquisar, yarn install piglet ou dnf search piglet, dns install piglet. E para remover ou yarn ou dnf remove piglet. O yarn normalmente a gente usa no SUSE. Na verdade também tem o YARN. E no caso do Red Hat e do Fedora, a gente pode usar o DNF. Pessoal, nesse curso Linux Essential, eu não abordo aqui, não é necessário aqui, nesse princípio, a instalação do Linux em si. Entretanto, se você tem dúvida sobre a instalação do Linux, no meu canal tem vídeos mostrando como a gente pode usar o Linux no Windows, inclusive, ou se você só tem o Windows na sua máquina e quer fazer o curso e praticar, você pode abrir o canal aqui do professor Juliano Ramos e procurar aqui. Você vem aqui na pesquisa dentro do canal, ó, coloca aqui usando aprendendo Linux, coloca assim, aprendendo Linux, provavelmente vai abrir esse vídeo. Não, aprendendo Linux com Windows. Instalar e aprender Linux pelo Windows. Mas esse vídeo é de 3 anos atrás, eu tenho um novo sobre isso. Vamos colocar aqui. Vamos pesquisar Windows, vamos ver. Vou ver os últimos vídeos aqui. Eu gravei um vídeo recentemente sobre isso. Aqui, ó, aprenda. Ó, pesquisa com o Windows WSL2. Windows WSL2. Pesquisa dessa maneira que você vai encontrar. Aqui, ó, aprenda Linux pelo Windows, ó. Esse vídeo eu mostro como você pode instalar o VirtualBox e como você pode usar o Docker aí para ter, e inclusive eu faço uma instalação do Linux aqui. Eu vou deixar esse vídeo na descrição, porque o processo de instalação, você for usar o VirtualBox, é o mesmo se você tiver no Linux também, quiser usar o VirtualBox.
Porque eu recomendo você utilizar na máquina virtual, como essa daqui que é o VirtualBox. Eu recomendo você usar a máquina virtual porque se acontecer qualquer problema, você não está utilizando o seu próprio sistema, e sim uma máquina virtual, tá? E aí basta você remover e instalar novamente o sistema. Então, é bem legal para o curso você usar a máquina virtual. Então, eu vou deixar esse link aqui na descrição desse curso, dessa aula, e você vai ver aí como fazer o processo de instalação. Seguindo aqui, aplicativos de escritório. No Linux, nós temos o LibreOffice. O pacote LibreOffice ele já vem na maioria das distribuições. Então, a gente tem aqui, se você pegar em escritório, o LibreOffice Writer, que seria semelhante ao Microsoft Word. Ele é o nosso editor de texto, né? Então, a gente, na verdade, ele é conhecido como processador de texto, porque ele te dá a opção de você fazer muita coisa aqui, tá? O LibreOffice, ele pausa em formato livre chamado OPT, formato aberto open source. Por que processador de texto? Porque nós chamamos de editor de texto o editor simples, como por exemplo esse editor aqui do chat. Ele ou o Nano, ou outro editor da sua distribuição, como a Kate, ou GNU Editor. Esses editores simples são sim editores de texto. E o LibreOffice, ele na verdade é um processador de texto. Ele tem além de umas coisas, tem a opção aqui de tabela, né? Tem um monte de ferramenta, correção ortográfica. Então o LibreOffice aí é bem bacana. A gente não vai abordar a utilização, porque é um conteúdo bem simples, né? Basta você abrir e praticar um pouquinho aí o editorzinho de texto, não muda muito do Word, então não é necessário a certificação à prova, não exige que você tenha um vasto conhecimento, mas sim saber um pouco que existe aí o editor de texto Writer. O Calc, ele seria a nossa planilha eletrônica, então nós temos o Calc aqui, e aí ele funciona igual a... Né, primeiro meu segundo monitor aqui. Ele aqui novamente. Para ver se ele vem para o meu primeiro. Então aqui a planilha eletrônica igual a planilha do Excel. Você tem as fórmulas, né, que você pode utilizar. Então, temos essa opção aí. Para apresentações de slides, nós temos o Impress, que é o apresentador de slides. Para desenho vetorial, nós temos o Draw, fórmulas matemáticas, o Match, e para base de dados, o Base. Tudo isso daqui faz parte do pacote do LibreOffice. E na sua distribuição Linux, vai estar fácil para você instalar aí na loja de aplicativos. Cada distribuição tem a sua loja de aplicativos. Você está no Linux Mint, vai ter a loja de aplicativos do Linux Mint, Ubuntu, né? E aí dentro da loja, você vai ter essa opção de escolher e procurar o LibreOffice, o pacote completo que vem com todas essas aplicações. E na loja, se você pesquisar aqui a LibreOffice, você vai ter um LibreOffice aí, ó, que vem com todos esses programas. Beleza. Seguindo aqui, navegador web. Com certeza vocês conhecem o Google Chrome. Temos o Mozilla Firefox, Chrome e tantos outros navegadores de internet que funcionam hoje no Linux. Basicamente, todos eles funcionam no Linux. O Opera, que é proprietário, também funciona no Linux. Nós temos o Vivaldi, nós temos vários navegadores aí e eles funcionam no Linux, tá? Multimídia, alguns softwares de multimídia são o Blender, que é um software para criação de desenhos 3D. Esses nomes que eu estou colocando aqui na apresentação, aliás, a apresentação de live fica disponível para vocês. Pesquisem depois no YouTube, assistam para vocês conhecerem mais sobre cada um desses softwares, vale a pena.
ou instalem nos seus computadores, né? Vai na loja, procure instalar para você conhecer um pouco mais. Eu vou voltar aqui na loja de aplicativos. Vamos dar uma olhadinha em cada um deles. Então, aqui, ó. A gente tem o Blender, tá? O modelador, renderizador 3D, umas imagens 3D. Nós temos aqui GIMP, que é o vector de imagem, programa de manipulação de imagem. Nós temos o Inkscape, também é um programa aí para você de manipulação de edição de desenhos vetoriais, tá? Muito famoso, muito conhecido. Então, são alguns dos programas que a gente tem aí. O Audacity, ele é um programa, um programa para edição de uso de áudio, né? No geral, ele permite você por áudio. Nós temos o Kdenlive, que é um programa de editor de vídeo. Tá? Alguns dos programas que a gente tem aí para mim. Programas servidores. No Linux, a gente considera aí programas de servidores como um servidor web. Você quer montar um site, precisa armazenar, para treinar PHP, você vai precisar montar um servidor web, por exemplo, Nginx ou Apache, servidores web. Servidor de banco de dados não relacionais, relacionais a gente tem MariaDB, MySQL, Postgre, e temos aí o servidor Firewall, protegem sua rede. Então, são aplicativos, programas de servidores. Em compartilhamento de dados, alguns mais conhecidos, o NFS compartilha dados em máquinas Linux, vem de Network File System. Se você quiser compartilhar arquivos em Linux e Windows, tendo uma certa compatibilidade, a gente utiliza o Samba. E existe as tecnologias de OnCloud, né? E Nextcloud, que é Nextcloud vem aí do OnCloud, né? São aplicativos para você compartilhar dados e multimídia, né? Administração de redes. Normalmente a configuração da rede ela é feita por um conjunto de programas executados no roteador, responsável por configurar e verificar a disponibilidade da rede. Para isso, dois serviços de rede básicos são usados, o DHCP e o protocolo de configuração DNS, né, que vem de Domain Name System, também de nome de domínio. Então, o que acontece? O DHCP todo equipamento, tudo a gente chama de host, né, sua máquina, seu roteador, todos eles possuem IP, Internet Protocol. Esse IP é um número que a sua máquina tem, e o DHCP, ele é quando você tem na sua rede, pode ser o roteador ou uma máquina, que automaticamente, quando conecta no computador na sua rede, ela ganha o IP para você se identificar dentro da sua rede. Então, vamos pensar aqui, na sua casa. Você tem um tablet, você tem um celular e você tem um computador. Cada vez que você liga na internet o seu tablet, o celular, ele também ganha um número local para que você, dentro da sua casa, consiga localizar, saber quem é o tablet, quem é a TV, quem é o computador. Tá? E se comunicar se caso for necessário. Isso é o servidor DHCP que te dá essas configurações. O DNS ele é o seguinte, ele troca o nome o número IP por um nome. Então, o endereço IP é necessário porque ele permite a comunicação com dispositivos em uma rede IP, como eu disse. Mas os nomes de domínio, como lp.org, são muito mais fáceis de lembrar do que o IP, por exemplo. Esse lp.org está armazenado no IP do servidor, que é esse número, 203.00113. Então, por exemplo, o nome de domínio, esse número fica um número difícil de decorar. Mas, no entanto, o nome LPI fica fácil. Então, o servidor DNS, que vem de Domain Name Server, ele tem como objetivo transferir o nome para o IP para ele chegar até aquela máquina. Então, você não precisa saber o IP da máquina. Quer ver? Eu vou dar um exemplo simples. A gente pode abrir um terminal nosso de comando. Você digitar o comando ping, por exemplo, www.wall.com.br, o nome do wall, beleza.
parar aqui com Ctrl C. O wall, quando eu dou o comando wall, eu estou indo para um servidor que está hospedando o wall, que é esse 108, 139, 182, 16. Então é mais fácil eu decorar esse nome, wall, do que eu decorar esse número. 108, 139, 182, 16. Né? Muito mais fácil. Se a gente jogar esse número aqui na internet, no navegador, ver aqui o nosso navegador, vou jogar esse número. Ó. Ele acaba barrando por uma até questão de segurança, porque não vai jogar um HTTPS aqui, mas mesmo assim, acho que ele não vai permitir. O que acontece? Esse servidor, ele armazena cloud aqui, né? Ele armazena vários sites. Então, quando bate lá, ele está armazenado naquele número, como mostrou o retorno do ping, mas quando ele bate lá, ele procura pelo site correto aí, que tá no site do UOL armazenado, né? Então aqui, ó, é um servidor aqui, que é esse cara aqui, né? Que tá armazenando o site do UOL, beleza? Então é muito mais fácil a gente decorar o nome do que o número. Para isso que a gente tem um DNS que faz essa interpretação aí pra gente. Bom, seguindo aqui, para finalizar aqui, as linguagens de programação, né, que existem hoje são várias. As mais conhecidas: JavaScript, C, Java, Perl, Shell, Python e o PHP. Muito bem, pessoal. Esse também é um tópico mais teórico, né? Então, tem a apostila de vocês. Lembre sempre de abrir a apostila oficial. E aí tem basicamente o que cai aqui, ó, as respostas aos exercícios. Temos os exercícios também, né? E vale muito a pena você tentar fazer os exercícios sem olhar a resposta que está lá na apostila. Legal? Para tentar e já ir aprendendo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.